Fala aí, Doxers! Como é que vocês estão? Salve, salve pra geral! Seja muito bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso podcast do Doxa Teens. É isso mesmo, galera. Uma salva de palmas, porque estamos no nosso terceiro episódio do nosso podcast. Quem te viu, quem te vê em Doxa Teens. Claro que todo mundo sabe que a nossa maior missão, a nossa maior intenção com esse canal é espalhar o Evangelho de Jesus e revelar quem Deus é. É isso que é ser doxa, revelar a natureza de Deus. E por causa disso, galera, que nós hoje vamos falar de um assunto que a galera votou lá no Instagram. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre o que a maioria das pessoas gostaria de falar. E antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu gostaria de te pedir uma coisinha, um favorzinho, aqui entre nós. Vem aqui, ó. Deixa seu like, brother. Deixa seu like, broa. Custa nada, se inscreva aqui no canal, vamos chegar a 100 inscritos. A gente é humilde, estamos começando agora, mas a gente quer muito que você possa participar com a gente aqui cada vez mais do nosso canal do We Are Doxa. Então, se você ainda não viu a última pregação, tem aqui no canal. Se você ainda não viu o que rolou no Louvorzão, tem aqui no canal, tem de tudo. Então, se inscreve, deixa aí a sua notificação ativa para que você receba toda vez que a gente postar algum vídeo, tá bom? Vamos para a vinheta e na volta a gente vai falar sobre... Você vai saber. Roda aí. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre chamado. E foi o que, a maioria da galera votou. Foi uma votação acirrada. Mas eu sei que chamado é um assunto que muitos ainda não descobriram, muitos ainda não entenderam, muitos ainda não identificaram. Então eu acho que vai ser muito bom para vocês ouvirem um pouquinho sobre chamado, e eu prometo para você que depois desse podcast, depois desse bate-papo aqui, você vai conseguir entender um pouco mais o que é chamado, como descobri-lo e como aperfeiçoar o seu chamado, tá bom? Antes de mais nada, galera, eu queria ler um versículo com vocês que fala sobre uma das coisas mais importantes sobre chamado. Está lá em João capítulo 15, versículo 16, e fala assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes dê o que vocês pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Bom, naquilo que eu creio, naquilo que eu tenho vivido ao longo desse tempo, galera, o que eu mais entendi sobre o chamado está nesse versículo. Deus, ele nos chamou para um propósito eterno, um propósito que vai além desta vida. Então Deus, ele nos chama, e aqui em João 15 ele fala muito claramente que não fomos nós que escolhemos esse chamado, foi Deus que escolheu, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos amou primeiro, e esse chamado dele é para que a gente dê um fruto que dure para sempre. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso chamado, ele tem como principal base missional, é o principal intuito do seu chamado, antes de tudo, dar fruto, mas um fruto que é eterno. Não um fruto que pode estragar, um fruto que pode acabar, um fruto que vai durar pouco. Não, é um fruto eterno, um fruto que permaneça, um fruto que ele seja visto e seja um memorial diante de Deus. Então, antes de mais nada, é importante que a gente entenda isso, que Deus nos chamou e Ele nos escolheu antes mesmo de nós dizermos sim. Ele já tinha nos chamado para uma missão, para algo específico. E esse algo é o que precisa nortear o nosso chamado. Esse algo é o que precisa nortear os nossos desejos por Deus. Porque, veja, se nós apenas fizéssemos aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, nós não estaríamos vivendo a vontade de Deus. Então, olha que coisa interessante. Quando Deus, ele nos chama, ele tem um final ali, que é o quê? Dar frutos, né? Frutificar. A Bíblia fala: e conhecereis as árvores pelos frutos. Então o chamado de Deus para nós é que a gente seja uma árvore de bons frutos. Nosso chamado é frutificar no reino de Deus. É frutificar um fruto que permaneça, que seja eterno,
que haja um legado, né? Então o nosso chamado basicamente é isso. Essa é a primícia do nosso chamado. Essa é a principal base do nosso chamado. Entendermos que Deus nos escolheu, e Ele nos chamou. Não fomos nós que escolhemos. Ele nos chamou para que a gente possa dar frutos que permaneçam, que sejam legados. Então o nosso chamado na terra é estabelecer o reino de Deus e deixar um legado. Porque nós somos passageiros, né? Uma hora nós estamos aqui, nós estamos ali, nós podemos estar fazendo algo, nós podemos estar envolvidos em algo, mas talvez aquilo dure por um período. Mas o nosso fruto, o nosso legado precisa permanecer para sempre. Então é muito importante que antes de nós tentarmos identificar, né, qual é o nosso chamado, a gente precisa entender o porquê do chamado, né? Nós aceitamos a Jesus, nós levantamos a nossa mão, nós fizemos aquela oração em que nós dizemos que Jesus é o Salvador da nossa vida, que nós o aceitamos. Aliás, se você não fez essa oração ainda, faça, se você te sentir no seu coração. Mas depois de fazer essa oração, então qual que é de fato o próximo passo para a gente viver, né? Então você se batizou, você começou a se envolver com Jesus, começou a entender a palavra. Qual que é o próximo passo? Entender qual que é o seu chamado, né? O que Deus está te chamando para fazer para que você tenha esse fruto que permaneça para sempre. Legal? Então assim, você entendendo que o seu chamado é deixar um legado, construir algo em Deus, que o vento não vai poder apagar, que as pessoas não vão poder apagar. Isso é muito importante para que, independente do que seja a sua vocação, né, em que área do seu chamado você vai atuar, você saiba que você precisa deixar o fruto, né? Uma árvore sem frutos, a Bíblia diz que ela é cortada e queimada. Ela não tem serventia no reino de Deus. Então muitas pessoas hoje ainda, mesmo aceitando Jesus, mesmo tendo se batizado, elas ainda são árvores sem frutos, porque elas ainda não conseguiram identificar o chamado dela, né? E talvez esse seja a maior dúvida da maioria da galera. Qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Você já sabe. Foi chamado para que você dê frutos, para que você deixe um legado, para que você deixe um testamento, para que você deixe discípulos, né? Então esse é o seu chamado. É a base, é o principal, é o foco do seu chamado. Agora, é muito importante que a gente entenda que muitas vezes nós confundimos chamado com talento, né? Então as pessoas falam, o meu chamado é cantar, meu chamado é pregar, meu chamado é evangelizar, meu chamado é ser missionário, meu chamado é para as mídias, meu chamado é para... Enfim, as pessoas confundem o talento, o dom que Deus deu para elas com o chamado. Sendo que você pode ter talentos e não exercer o seu chamado. Mas você não pode ter um chamado só exercendo os seus talentos. Deu para entender? Então você pode ter talentos, viver a sua vida com talentos, cantar bem, tocar bem, pregar bem, falar bem. Enfim, você pode ter diversos talentos. Mas se você não entende, de fato, a urgência e a necessidade do seu chamado, você vai viver só de talentos. Você só vai ser bom, mas você não vai ter legado. E um dos grandes erros, galera, que nós cristãos, principalmente o jovem, ele acaba cometendo é de achar que o seu talento é maior do que o seu chamado. Vou dar um exemplo. Não vou mais cantar, né? Acontece, gente. Tem pessoas que falam, não vou mais cantar, não vou mais tocar, não vou mais evangelizar, tal. Ok, você está amando mais o seu talento do que o seu chamado. Você ama mais aquilo que Deus te deu do que aquilo que Deus deseja de você. Então, a gente precisa primeiro, galera, começar a ter maturidade como cristãos para entender isso. Eu já vi diversas pessoas, galera, diversas pessoas extremamente talentosas, mas que não entenderam o seu chamado,
Conheço até hoje. Conheço pessoas que tocam muito, tocam muito, extremamente talentosos, mas pararam o seu chamado por dar mais valor ao seu talento. O talento, ele é apenas uma ferramenta do seu chamado. A gente precisa entender, o talento serve ao chamado, não o chamado serve ao talento. Então o seu talento, que foi dado por Deus, ele é para servir ao seu chamado. Então se você tem talento e não sabe o seu chamado, você está vivendo nada. Nada. Assim como também existem pessoas com um chamado que ainda não identificaram o seu talento. Acontece. Tem pessoas que entendem o chamado. Cara, eu sinto que Deus está me chamando para algo, mas ela acha que ela não tem nenhum talento. Por quê? Porque ela apenas está olhando para a ferramenta, ela não está olhando para o todo. Então entenda, o seu talento, ele é uma ferramenta, ele foi te dado para servir ao seu chamado. É como se o seu talento, ele fosse uma armadura para te proteger, para te fortalecer, né, para que te sirva de algo dentro da sua missão, dentro do seu chamado, né? E isso é que a gente acaba pecando muito, errando muito, galera. E muitas pessoas não identificam o seu chamado hoje porque estão olhando apenas para o talento. Quando eu entrei na igreja, eu não tinha nenhum talento, absolutamente. Vamos dizer que talvez eu escrevesse bem, eu gosto de escrever, né? Sempre gostei de fazer poesias, escrever textos, né? De compor. Então, aquilo ali era o que eu sabia fazer, era o meu talento, talvez. Mas eu só fui entender muito tempo depois que aquele talento era para servir para um propósito. Eu tive banda, eu tive uma banda que tocou durante quase 7 anos e eu escrevi as letras dessa banda. E em muitos momentos aquele talento, ele era mais importante do que o chamado. Em muitos momentos. Eu achava que o fato de eu escrever bem, ou medianamente, enfim, eu achava que aquilo ali era o meu chamado. Então eu não vou fazer tal coisa, não vou servir na igreja, não vou servir com os jovens, eu vou ficar apenas na banda, eu vou cuidar do meu talento. Eu vou me abraçar ao talento, né? A ferramenta, acreditando que aquilo era o meu chamado, e não era. Tanto que a gente parou com a banda em 2015, 2016. E então, parou com a banda, acabou o chamado? Não, de forma alguma. De forma alguma. O chamado continuava ali. E o mais interessante é que aquele talento, né, aquela banda, ela não deixou um legado. Por mais que tenha ótimas histórias, que foi muito bacana, que a gente tenha vivido ótimas experiências, ela não deixou um legado, ela acabou e ponto. Né? Acabou e ponto. Então, só estou dando esse exemplo para que você entenda que hoje você talvez tenha identificado o seu talento, mas ainda não entendia qual é o seu chamado. Eu conheço pessoas que falam, eu gostaria de saber qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado. Porque ela está baseando isso no seu talento. Está baseando na sua visão de talento. Qual que é a minha ferramenta? Com o que eu vou servir? Não, olhe para o chamado. E o que você tiver de talento precisa servir ao seu chamado. E eu comecei a entender isso porque eu comecei a desenvolver, fazer artes para a igreja, fazer vídeos, fazer canal no YouTube e tal. Comecei a fazer, além das letras, escrever, comecei a tocar violão, e comecei a pregar, né? Então desenvolvi o talento de me comunicar. E aí eu entrei numa pira na igreja de me envolver em todos os ministérios, de me envolver com tudo. Então eu fui pro som da igreja, eu fui pro louvor, eu fui pro evangelismo, eu fui pra tudo que você imaginar, tudo, absolutamente tudo na igreja eu me envolvi, absolutamente tudo que você imaginar. Né? Nessa ânsia de fazer, cara, quero talentos, quero saber coisas para poder, né,
Então, eu fiz muita coisa do que eu sei hoje foi por causa disso, de querer me envolver com mais coisas, né? De querer aprender mais coisas, desenvolver outros talentos. Só que na época eu ainda não entendi o que era o chamado. Eu só estava preocupado com o talento. Hoje esses talentos, eles servem, ótimo, maravilhoso. São ferramentas maravilhosas para o meu chamado, né? Então isso é muito importante, galera. Deus, ele te chamou, não foi você que, eu vou aceitar o chamado de Deus. Você não aceita o chamado de Deus. Você não aceita o chamado de Deus. O chamado está lá. Independente de você aceitar ou não, ele te chamou, né? Agora, cabe a você, se você vai ser uma pessoa medíocre, que vai viver uma vida aquém do chamado, ou se você vai abraçar o seu chamado e servir. Porque tudo se resume a isso, servir ao próximo, né? Inclusive aqui no versículo 17, Jesus fala: este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Então, tudo isso é para que outras pessoas possam ser servidas, né? Então quem se comunica bem, quem faz vídeo no YouTube, quem faz vídeo no TikTok, no Instagram, quem faz vídeo nas redes sociais, é para quê? Tem que ser, é um talento que essa pessoa tem, ok. Para qual propósito? Entendeu? Então tudo que você for fazer, que você desejar desenvolver, pare e pense. Em que eu vou deixar um legado nisso? Qual é o legado que eu vou deixar sobre isso? Então vou dar um exemplo, pessoa que toca. Se essa pessoa ela toca muito bem, e ela está ali há muitos anos tocando na igreja, servindo, se ela não tiver uma pessoa que ela vai ensinar para suceder ela, para ficar no lugar dela numa eventual dor de barriga, ela não está deixando legado nenhum. Talvez as pessoas vão até lembrar, nossa, lembra como aquela pessoa tocava bem, lembra como aquela pessoa cantava bem? Elas vão lembrar sim, mas aquilo não é um legado. Vai morrer com a pessoa. O reino de Deus, ele é orgânico, galera. O reino de Deus, ele é um organismo, aonde quando as pessoas elas precisam entender isso, o reino de Deus, ele é uma engrenagem que precisa rodar, rodar, rodar e rodar. Então, é um reino de discípulos, é um reino onde pessoas são experimentadas por Deus, pessoas vivem o seu chamado, pessoas entendem o seu chamado, o seu propósito, e elas formam pessoas para que elas também entendam o seu chamado e propósito. Isso é o reino de Deus, né? Isso que nós chamamos de chamado através do nosso talento não é chamado. Não é chamado. E tem uma outra coisa importante. Você pode ser roubado no seu coração por causa do seu talento. Seu talento pode roubar o seu coração. Ai, como eu sou bom. Ai, como eu sou ótimo. Ai, sem mim não iria acontecer. Se eu não for, ninguém vai. Tá roubando o seu coração. Tá roubando o seu coração. Você precisa ter um olhar como o de Cristo e enxergar o seu chamado como um legado. Se eu sair aqui hoje desse lugar, se eu sair daqui dessa posição, tenho pessoas que vão cuidar, tenho pessoas que vão fazer melhor do que eu, tenho pessoas que vão deixar outras pessoas melhores. Essa tem que ser a preocupação. Porque o reino de Deus, ele precisa alcançar até os confins da terra. E isso só vai acontecer quando as pessoas entenderem o seu chamado. Então veja, o seu talento é escravo do seu chamado. O seu talento é uma ferramenta do seu chamado. Então, olhe hoje, agora, olha aí, para aquilo que é o seu talento, para aquilo que você faz bem. Isso é uma ferramenta para que você cumpra o seu chamado, para que você deixe um legado. Use dessa ferramenta, use muito dessa ferramenta, mas para que haja um legado, tá bom? Vamos ler um outro texto aqui, galera. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Olha que interessante. Cristo nos chamou, galera. Cristo nos chamou para viver o exemplo dele, para seguir os passos dele. Então vamos lá. Primeiro ponto do nosso chamado que a gente falou em João é que é para a gente deixar um legado, frutos que permaneçam, frutos que gerem frutos.
O segundo é seguir o exemplo de Cristo. Ou seja, nós precisamos nos comunicar o nosso chamado segundo os passos de Cristo. E muitas vezes as pessoas falam, eu nunca posso ser igual a Cristo, mas ele mesmo diz que nós faremos obras iguais às que ele fez e maiores. Hoje nós fazemos e podemos fazer obras que Jesus não fez. Nós podemos utilizar ferramentas que Jesus não utilizou. Então era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo mais ou menos isso. Olha, vai chegar um tempo que vocês vão ter acesso a coisas, ferramentas, para que vocês alcancem lugares que eu não vou alcançar. Inclusive Paulo, que vem após Jesus, ele já faz obras maiores que Jesus. Entenda, eu não estou falando sobre a morte de Jesus, tá? Estou falando sobre missão. Paulo ele faz algo que Jesus não fez. Alcançar os gentios. Assim como outros apóstolos, outros homens de Deus, e você e eu hoje estamos fazendo obras que Jesus não fez. E também faremos obras maiores que ele, foi ele mesmo que disse. Então ele nos chamou, nosso chamado, segundo ponto do nosso chamado é seguir os seus passos. É copiar Jesus. Copiar, ser uma cópia de Jesus. Andar como ele andou, falar sobre assuntos que ele falou, amar as pessoas, viver o sobrenatural, buscar, sabe, ser parecido com ele, mesmo que a gente não consiga, talvez a gente morra e nunca chegue nem na unha de Jesus. Mas nós fomos chamados para seguir os passos dele. Por isso que nós somos cristãos. A palavra Cristo são pequenos cristos. Cristão, aliás, a palavra cristão é pequenos cristos, cópias de Cristo. Então ele nos chama para ser cópias dele. Mais uma vez eu digo, você pode ter diversos talentos, mas você precisa copiar os passos de Jesus. Do que adianta você cantar bem? Do que adianta você falar bem se você não ama o seu próximo? Do que adianta? Nada. Então Jesus ele nos chama, assim como no sacrifício dele também por nós, nós precisamos nos sacrificar pelas pessoas. Precisamos dar a nossa vida pelas pessoas. Marcos capítulo 2 fala que não há nada melhor, não há dádiva maior do que dar a vida pelo seu amigo. Nós precisamos ter um reino de amigos que dão a vida uns pelos outros, que se dedicam mesmo para que outros amigos possam viver, conhecer a Cristo. Sempre falo isso, se você tem um amigo, cara, que enche o seu saco para você ir para a igreja, se você tem um amigo que enche o seu saco para que você viva as coisas de Deus, por favor, valorize esse amigo. Valorize esse amigo, porque ele é uma parte importante da sua vida. Muitas pessoas gostariam de ter um amigo como ele, mas não tem. Então, existem sim pessoas que estão seguindo os passos de Jesus e elas querem dar a sua vida, querem sacrificar a sua vida, sua reputação, seu ego, ser um homem sem face, para que outros possam viver, né? Então você vai identificar o seu chamado nisso. Conforme você vai abrindo mão, conforme você vai seguindo os passos de Jesus, ele vai te direcionar nas coisas que você deve fazer ou não, né? Então Jesus ele era maravilhoso, óbvio, mas ele avisava os discípulos dele: olha galera, é o seguinte, daqui a algum tempo eu não vou estar mais com vocês. Então Jesus estava alertando eles: velho, foca no seu chamado, se desenvolva, se relacione comigo, esteja mais perto de mim, aprenda de mim. Jesus ele estava ali incentivando os discípulos. Ele enviou os discípulos de 2 em 2 para orar pelas pessoas. Ele estava treinando os discípulos. Jesus enviou os seus discípulos, né, para poder ir em cidades, para poder pregar o evangelho. Ele estava treinando os discípulos para fazer aquilo que ele fazia. Porque em breve ele ia sacrificar a sua vida por conta dos discípulos e de todos nós, no caso, né? Então Jesus ele começa a sua despedida dizendo para eles: olha, eu não vou estar aqui por muito tempo. Só que Jesus ele deixa um legado. Jesus ele fala para eles: sigam os meus passos, negue-se a si mesmo, venha, pegue a sua cruz e siga-me.
Filipenses capítulo 2, versículo 5, Jesus fala que tem em vós o mesmo, Paulo fala que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então nós precisamos entender isso, que Jesus ele era maravilhoso, ele era perfeito, ele pregou o evangelho, ele morreu por nós, mas a missão de Jesus não era só essa. Não era morrer por mim e por você. Jesus não era só um mártir. Jesus ele veio para estabelecer o reino dele. Jesus ele veio para estabelecer a igreja dele, para estabelecer a estrutura dele. Por isso que ele formou discípulos. Por isso que esses discípulos se desenvolveram. Então Paulo pregou aos gentios, Pedro ficou em Jerusalém estabelecendo a igreja. Entre outros discípulos que seguiram Paulo, e diversos outros que pregaram o evangelho em outros países, em outras nações, para os gentios. Eles desenvolveram o seu chamado por saber que em breve Jesus não estaria mais com eles, né? Então, entenda, Jesus está te chamando para seguir os passos dele, porque em breve você não vai estar mais aqui. Seja naquela missão, naquele momento, ou até mesmo quando você estiver velho, você vai partir. Então desenvolva o seu chamado. Desenvolva o seu chamado seguindo os passos de Jesus, sacrificando a sua vida pelas pessoas, dando a sua vida pelos seus amigos. Isso precisa permear, precisa ser alicerce do seu chamado. Um terceiro texto que eu quero ler com vocês está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Uma terceira coisa que você precisa entender, que o seu chamado, você não foi chamado por causa das suas obras e nunca será por causa das suas obras. Seu chamado ele não está ligado àquilo que você tem de bom ou por boas obras que você fez. Vou tentar te explicar isso de uma forma menos confusa. Presta atenção. Digamos que você é uma pessoa, como eu disse, com um talento, e você serviu e fez e aconteceu na igreja, e você se desenvolveu e tal. E aí de repente você fala: mas agora por que eu não vou ser líder disso se eu fiz isso? Não é por causa das suas obras, né? Nós não merecíamos nem os dons que nós temos, né? Então nós precisamos entender que aquilo que nós não merecemos o nosso chamado. Nós não merecemos nem ser chamados. É graça, é privilégio. E muitas vezes as pessoas, elas querem viver o seu chamado porque acham que merecem. Nós não merecemos, galera. Nós não merecemos. Foi graça. Deus nos chamou para uma santa vocação através da graça. Para sermos parecidos, seguirmos os passos dele, darmos frutos por causa da graça. E a graça significa presente não merecido. Sabe quando você é um mau aluno, quando você é um mau filho, ou quando você se comporta mal, e aí o seu pai, enfim, alguém chega para você e te dá um presente, e você fala: eu não merecia. Foi isso que Deus fez com nós não merecíamos. E Ele nos deu a sua graça e nos chamou para uma santa vocação. Vocação é vida, é estilo de vida, é o que vai permear a minha vida. Nós precisamos permear a nossa vida através do nosso chamado. Não podemos separar: eu tenho a minha vida do meu chamado e tenho a minha vida secular. Não, isso não pode existir. Todas as outras coisas que você faz precisam permear o seu chamado, precisam ser uma extensão do seu chamado. Na escola, na faculdade, no curso, em casa, na igreja, todas essas coisas, no trabalho, todas essas coisas precisam ser uma extensão do seu chamado. Toda vez que você é um ótimo aluno, toda vez que você é um ótimo funcionário, toda vez que você é um ótimo filho, toda vez que você é um ótimo liderado, você está glorificando a Deus. Você está cumprindo uma base do seu chamado. E não é por causa do que você faz, é por causa da graça. Então, nós precisamos entender essas três bases. Antes de você descobrir qual é o seu chamado, você precisa saber que seu chamado é dar frutos que permaneçam, um legado.
Segundo e muito importante do seu chamado é você entender que você precisa seguir os passos de Jesus, o exemplo de Jesus, se sacrificar pelas pessoas, servir as pessoas. Terceiro, é você entender que você não merecia e que tudo isso é graça. Que você faz isso, está envolvido nisso por graça. Porque Deus foi bom, porque Ele te deu um presente que você não merecia. E aí você entendendo essas três bases, que é o legado, fruto que permanece, que é seguir os passos de Jesus. Eu vou seguir os passos de Jesus no meu chamado, eu vou seguir o exemplo de Jesus. Eu posso até não conseguir me parecer com Jesus, mas eu vou buscar isso. E o terceiro é você saber que você não merecia, que você não é merecedor e que você precisa da graça de Deus para o seu chamado. Partindo daí, então você vai começar a identificar as coisas que são demandas de Deus. Entenda, Deus chama pessoas disponíveis para o chamado, para o propósito, para a missão. Pessoas disponíveis. O que isso significa ali? Pessoas que não vão dar para trás, pessoas que não são covardes, pessoas que não são pessoas medíocres. O chamado é para pessoas que entendem e são disponíveis. Amam servir, amam o próximo, entendem que não mereciam aquilo, que é um privilégio ter um chamado de Deus, uma santa vocação. E talvez algumas pessoas da multidão agora estão vendo esse vídeo falando assim: ai, nossa, mas então quer dizer que eu não valho nada? Exatamente, nós não valemos nada. Nós não temos valor fora de Deus. Somos moedas enterradas na areia sem Deus. Sem Deus nós somos páginas queimadas. Sem Deus nós não temos legado. Sem Deus nós não temos propósito. Eu costumo ver isso, uma pessoa sem Deus, como um zumbi. Uma pessoa morta andando pela terra, ela não tem propósito, ela não tem destino, ela não tem chamado. E eu e você, jovens, não podemos permitir que a nossa vida caminhe para esse ponto. A gente não pode permitir que a gente ande por aí como pessoas mortas, pessoas que não têm propósito nenhum, pessoas que não têm relevância nenhuma, pessoas que não influenciam nada. Somente coisas que nós vemos aí nesse mundo, nós já deveríamos nos desesperar, mas nós não somos agentes do caos, nós somos agentes de vida. Nós somos heróis da fé. Nós precisamos cumprir o ID, que é Mateus 28:19, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Entendendo que quando eu for pregar, eu vou deixar um legado. Eu vou fazer isso seguindo os passos de Jesus e entendendo que eu não merecia fazer isso. Que é privilégio, para que o meu coração ele não seja soberbo. Ai, tá vendo? Só aconteceu porque eu fiz. Tome cuidado. Principalmente você que é adolescente, tome cuidado. Não deixe seu coração ser orgulhoso. Não deixe seu coração ser arrogante. Você não merecia. Você não é bom. Tudo que você tem vem de Deus. Inclusive o talento que você tem. Agora, você precisa entender uma coisa muito importante. Agora vamos para a parte prática para a gente encerrar esse vídeo. Então, em que lugar eu devo servir, Ari? No que eu devo me envolver? Naquilo que você está disponível, naquilo que a igreja precisa, naquilo que o seu líder precisa. Porque às vezes a gente fica só preso ao que a gente quer fazer. Mas olhe para a realidade, olhe para o corpo que você está inserido, olhe para o grupo que você está inserido e sirva naquilo que é necessário, se envolva naquilo que é preciso, naquilo que tem necessidade real. Às vezes a banda, tá tocando a banda lá, poxa, eu quero cantar, mas por quê? Você quer cantar só por cantar, porque você acha bonito, ou porque você está entendendo que isso é o seu chamado? Você está entendendo que você estando lá, você vai ajudar, você vai cumprir o ID, você vai ser uma pessoa compromissada, uma pessoa que vai dar a sua vida por isso? Eu quero participar da mídia, eu quero fazer vídeos. Ok, faça.
se envolva. Eu vi que lá não tem evangelismo, eu vi que lá não tem pessoal que cuida do som, eu vi que lá não tem, sabe, decoração, eu quero ajudar, eu quero cumprir o meu chamado. Mas você precisa se mover naquilo que há necessidade. Porque Deus, ele te deu um talento. E por mais que você não enxergue esse talento, ele está dentro de você. Mas o principal não é o talento. O principal é você queimar no seu coração em servir, em estar inserido. Muitas pessoas querem o holofote do altar, mas não querem pagar o preço para estar no altar. Muitas pessoas querem subir lá no altar, pegar o microfone, cantar ou falar, mas elas não querem pagar o preço para estar lá. E aí, não vai adiantar nada, não é chamado. Não é chamado. A Bíblia fala que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Sabe o que isso significa? Que Deus chamou muitas pessoas, mas poucos são aqueles que entenderam o seu chamado. E o seu desafio hoje, jovem cristão, o seu desafio hoje, galera do Teens, é entender o seu chamado, além do seu talento. É entender qual que é o seu propósito, aonde você está inserido. O que Deus está me dizendo para fazer, aonde eu estou inserido. E mais, eu não estou inserido em nada, qual é o meu chamado? Comece a se envolver em algo. Comece a se envolver em algo. Procure o líder, procure o responsável por aquele squad, pelo aquele time, sabe? Fala, eu quero servir, eu quero participar. E aí Deus vai começar a te mostrar, vai começar a te revelar os passos que você deve seguir. Entenda, chamado, nós não recebemos uma revelação e andamos. Nós recebemos a revelação andando. Cumprindo o chamado, Deus começa a nos mostrar para onde nós devemos nos mover. Então começa a se mover mesmo, começa a desejar fazer algo. Porque eu vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que você ora, Deus me mostra o meu chamado, Deus ele está te mostrando, mas muitas vezes você não quer enxergar. Talvez Deus já te inseriu em alguma coisa para você fazer e você, não quero fazer isso. Não vou participar disso. Deus talvez esteja te mostrando qual é o seu chamado, mas você não quer enxergar. Então abra os seus olhos. Chamado é coisa séria, gente. Ser chamado por Deus é para dar fruto, é para seguir os passos de Jesus e é para dar a vida pelas pessoas. Você está disposto a isso? Se você estiver disposto a isso, eu te garanto, Deus ele vai te revelar na caminhada para onde você deve ir. Tá bom? Então, independente do que você for fazer a partir de hoje, no que você for servir a partir de hoje, faça isso para que haja legado, para que seja os passos de Jesus e por causa da graça dele. Tá bom? Valeu, galera. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser contar um pouco do que você está vivendo hoje, no seu chamado, deixa aqui nos comentários, deixa o like, compartilha esse vídeo e tamo junto e misturado. É nóis, galera. Fui!